privilégio estar com os irmãos. Acredito que todos aqui me conhecem, sou o pastor Leandro Carvalho. E irmãos, um dos motivos pelo qual pregamos em série é porque nós podemos abordar vários assuntos que às vezes passam despercebidos. O nome dessa série, Os 7 Pecados Capitais, nos fala de vícios, erros que cometemos. Sabe, às vezes nós temos a impressão de que há uma parte da nossa vida que ela é espiritual e ao mesmo tempo há uma parte que é secular. E por vezes isso é refletido, essa teologia, ela é refletida na nossa prática. Existiu uma heresia, me fugiu o nome dela agora, mas nós a vimos nos estudos de 1 João, muito obrigado, Estevinho. Surgiu uma heresia que ela dizia que o espírito era bom, mas a matéria era má. E se a matéria era má, se o meu corpo é mau, não importa como eu viva com o meu corpo, porque o que importa é a minha alma. Essa heresia ela é bem antiga, mas basicamente ela vai dizer que você pode viver com o seu corpo da forma que você quiser, porque não importa, para Deus é a alma que importa. E às vezes a gente reproduz isso, para Deus é a tua alma que importa. E em parte, a alma ou a nossa parte eterna, ela é fundamental. Nós pensamos onde nós vamos passar a eternidade, céu ou inferno. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, nós observamos que todo você importa. Importa a sua alma, importa os fios da sua cabeça, mesmo que exista uma ausência de fios para algumas pessoas, tudo importa. No geral, irmãos, nós estamos falando de viver o cristianismo ou viver a nossa fé de corpo e alma. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é no mínimo comum a todos nós. Nós vamos falar sobre alimentação, não é? E eu não sei quando foi a última vez que você ouviu uma pregação a respeito desse tema, e o título da nossa pregação é Gula, saciando o vazio interior. E aí, ou quando o vazio interior nos faz buscar a idolatria. E aqui, irmãos, eu vi uma frase que dizia o seguinte: não há amor mais sincero do que o amor pela comida. E quantos de nós refletimos essa realidade? Quantos de nós buscamos comer muito? Algumas vezes, alguns irmãos, e aí eu vou falar, os irmãos completam: crente não bebe, mas come. Isso aí é jargão. Irmãos, você pode ser assembleiano, presbiteriano, você pode ser o que for, mas você conhece esse jargão. Talvez presbiteriano utilize os dois. Mas aqui todos nós gostamos de boas refeições, sabe? Ainda mais quando essas refeições são com pessoas queridas. Jesus, tem um meme que eu vi uma vez que falava: olha, Jesus não chama seus amigos para ir à academia, mas os chama para comer. Reflita, não é? A gente pensa sobre isso, é uma realidade. E aqui, irmãos, dividir uma refeição durante um almoço de domingo, dividir um açaizinho com os filhos, uma Coca-Cola com os amigos no intervalo do trabalho, ou um cafezinho, é uma das coisas mais preciosas que nós temos nessa vida. Irmãos, que maravilha é dividir um alimento gostoso com quem nós amamos. Eu lembro de uma vez eu estar saindo do culto, uma ovelha me abordar: pastor, eu li o Salmo 23:1. E aí eu fiquei pensando, o que tem? Ela falou lá, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está me faltando uma pizza. O Senhor pode me levar para comer uma pizza? Eu levei, achei muito criativo, entendeu? Eu olhei assim, valeu a pizza. A verdade, irmãos, aqui é que a alimentação é algo que nos toca para muito mais do que o simples paladar.
a gente observa até que um dos maiores vínculos do bebê com a mãe é no momento da amamentação. Coisa indescritível, coisa preciosa, coisa criada por Deus. A gente também observa que a alimentação ela é algo maravilhoso, a refeição ela é algo maravilhoso. Quando nós queremos agradar alguém, a gente convida esse alguém para a nossa mesa. Muitas mulheres conquistam o marido pelo estômago, a gente já ouviu isso falar. Eu tenho um colega pastor que ele falou que ele foi conquistado pelo feijão, não é? E isso é verdade. E aí, irmãos, a gente precisa entender que algo tão maravilhoso pode se tornar motivo de queda para muitos de nós. Sabe, se a gente parar para pensar, Adão e Eva caíram porque comeram algo que não deveria comer. A gente tem um ditado que diz que o peixe é fisgado pela boca. A gente precisa entender que nosso corpo e nosso estômago foi feito para glorificar a Deus. E é aqui que a gente vai começar nessa noite. Irmãos, que desafio é para mim falar sobre esse tema. Que desafio é falar sobre gula. A gente já convive com os irmãos há um pouco de tempo, já conhecemos os costumes, já conhecemos, mas sabe, a gula ela é um pecado normalizado. Você dificilmente vê pregação sobre isso e você dificilmente vai ouvir alguém ser levado para a disciplina porque bebeu 2 litros de Coca-Cola sozinho, ou porque roubou todas as fatias de bolo na hora do café da comunhão, ou ainda, pastor, porque não foi lá, comeu 5 churrasquinhos no almoço da família e faltou gente comer. É difícil a gente ver alguém ir para a disciplina por esses motivos. A gula, ela é quase um pecado socialmente aceitável. A gente se diverte, bate na barriga e fala, isso aqui é um troféu, não é troféu de guerra. Observe, irmãos, que é um dos pecados mais normalizados no meio do povo cristão. A gente observa, e uma das descrições de gula é uma loucura do estômago. A gente olha para a gula e observa que ela se refere tanto ao vício de comer, quanto ao vício de beber em excesso. E, irmãos, a gente olha para alguém que é viciado em álcool com uma preocupação muito grande, com uma apreensão muito grande, com uma dor muito grande, mas não olhamos para a alimentação com a mesma forma, a gente não olha dessa forma. E aí, às vezes um pecado, ele pode ser chamado de uma doença. Eu vou dar um exemplo, né? O alcoolismo. Todos nós compreendemos o alcoolismo como um pecado, mas a maioria de nós também compreende que é uma doença, que você vai precisar de tratamento, às vezes de medicamento, de ajuda. A gula a gente também pode chamar de compulsão alimentar. E aí a gente pode observar que isso é um problema que afeta a maioria de nós. A maioria de nós peca ou cai em algum excesso. Uma das definições de gula é uma atração irresistível por doce e iguaria. Sabe quando você vai no supermercado, mas não consegue deixar de comprar um chocolatinho? Sabe quando faltou a açúcar do açaí, você só falta fazer uma terceira guerra em casa? Sabe quando comeram o teu doce e você quer virar a casa de cabeça para baixo por causa disso? O nome disso é gulodice, voracidade, intemperança, ou como a gente costuma falar, falta de domínio próprio. A gente observa que a gula é algo muito mais presente. A carta de 1 João vai falar usar o termo concupiscência da carne, que é o prazer ardente dos sentidos. E aí, irmãos, o que é gula? Para definir, esse é aquele momento que você bate no seu irmão do lado, olha para o seu irmão do lado, e repita: o pastor não está falando de você, mas se Deus falar com você, ouça. E aí deixa a palavra de Deus te alcançar.
O que é gula, então? Gula é comer muito, comer mais do que deveria comer, comer grande quantidade. O que é gula também? Comer apressadamente. Sabe aquela pessoa que não deixa nem você orar, ela já está comendo, já está desesperada, ela come assim, você, calma, a comida não vai acabar, não vai morrer, sabe? Isso é gula. Outra coisa que é gula, comer somente o que gosta. Sabe aquela pessoa que é extremamente seletiva no que come? Normalmente isso é uma forma de gula e a gente vai conseguir abordar aqui. Irmãos, a gente tem um problema grave, porque gula é uma forma de depositar na comida aquilo que deveria ser de Deus. Nós estamos com tédio, o nosso prazer é a comida. Nós estamos ansiosos, desesperados, aflitos, e o nosso alívio é a comida. Nós estamos tristes e nossa alegria é a comida. Fazemos da comida o nosso Deus e encontramos prazer, alívio e refrigério na alimentação. E, irmãos, todo mundo sabe que é você ter um dia exaustivo, você olhar assim, eu precisava de um lanchinho, ou eu precisava de um chocolate, ou eu precisava de uma taça de vinho, ou eu precisava de alguma coisa. Todos nós sabemos o que é isso. Às vezes, várias vezes na época dos anos de ouro, meu e da Marcélia, quando ela trabalhava, eu trabalhava muito mais, a gente ganhava mais, a gente terminava um dia assim, mas que a gente está merecendo um hambúrguer, aí a gente pegava a nossa motinha elétrica e ia atrás de um hambúrguer. Várias vezes, eu lembro que uma vez eu tive um aluno de reabilitação, uma das épocas que a gente mais comeu besteira da vida, que ele me pagava R$90 por semana, mais R$50 de comida na hamburgueria dele no final de semana. A gente saía da igreja no Tapajós, descia na frente da hamburgueria dele. Ali a gente fazia valer R$50. Não importava se dava conta, se não dava, a gente comia muito. E isso passa despercebido. Esse senso de proporcionalidade passa despercebido. A gente ri, a gente conta, mas a gente não observa que nós estamos falando de pecados, irmãos. Sabe, definir, quando é que você sabe que é uma pessoa gulosa? Como é que eu posso, pastor? Eu quero saber se eu sou uma pessoa gulosa. Tem um checklist aqui. Em primeiro lugar, quando eu como ignorando o efeito da comida. Sabe aquela pessoa que não pode comer alguma coisa com leite? Aí ela vê o pudim, ela olha assim, eu vou comer só um pedacinho. Ela come e sai correndo para o banheiro. Eu conheço gente assim, a pessoa sabe que vai passar mal, ela come e passa mal, não é? É verdade isso. Mas às vezes a gente ignora os efeitos. E eu me coloco nisso. Quando você tem gastrite e toma café ou refrigerante, quando você está obeso ou tem alguma doença e mesmo assim ignora que essa comida ou essa proporção ou esse alimento está te fazendo mal, isso é ser uma pessoa gulosa. Em segundo lugar, ser indiferente às más escolhas financeiras. Você está atolado em dívida, não está nem aí, mas mesmo assim consome o dinheiro da família com comida. Sabe, não importa se você prejudica as finanças da casa, ou se você não colabora com a igreja, ou se você nunca tem condições de abençoar um irmão, mesmo assim você se atola em dívidas. E irmãos, eu e a Marcélia, a gente está nesse mês numa tarefa de anotar cada real que a gente gasta assim. Estou querendo mapear, né? É impressionante o quanto, se a gente deixar, a gente gasta com lanche, com comida. E a gente precisa olhar isso, porque antigamente era muito difícil, mas agora chega na porta da nossa casa, entendeu? E aí a gente precisa considerar isso. Quando a alimentação prejudica a saúde financeira da sua casa, também é um sinal de gula. Um terceiro ponto, quando nós comemos, e aqui essa questão de saúde financeira, eu vou voltar lá atrás,
mas quando nós comemos para fugir da realidade. Já falei isso. A questão do prazer, a questão do tédio, sabe? Quando a pessoa que ela bebe para fugir da realidade, o beber ele faz parte da gula também, né? E aí, só que às vezes a pessoa ela come para fugir da realidade, para ter um pouco de paz, ou de alívio, ou de prazer. E eu não estou dizendo que não há uma relação de prazer com a comida. O que eu estou querendo dizer é que você não pode fugir para a comida todas as vezes que enfrentar uma ansiedade ou uma tristeza ou algo do tipo, o que é algo muito comum. Várias vezes pessoas já se aconselharam comigo e abriram o coração: pastor, eu não consigo, às vezes eu tô ansioso, tô ansiosa, eu vou como, entendeu? Isso é uma relação com a gula. E aqui quando a gente come de forma, eu já mencionei isso, impetuosa, voraz. Sabe quando a mãe fala para o menino, te acalma, tu não vai morrer amanhã. A pessoa come como se estivesse desesperada. Observe-se que aí se esquece que a alimentação ela é uma bênção e ela não é aquilo que a gente deve adorar. Irmãos, eu ouvi uma frase que ela diz que a gula mata mais do que a espada. Sabe o que é interessante hoje? A maior parte dos países do Ocidente, com algumas exceções, se morre mais de obesidade do que de desnutrição. O Brasil já se tornou um deles. Não é? Isso não significa que a população não precisa tanto enriquecer para que isso aconteça. O pobre também ele é guloso, o pobre também ele come coisas que trazem esses malefícios para ele. E aqui a gente observa vários perigos físicos da gula. Por exemplo, obesidade, que aumenta a chance de morte por todas as causas. Obesidade aumenta a chance de morte por todas as causas. Diabetes tipo 2, hipertensão, apneia do sono, ou seja, aquela dificuldade para dormir. Gastrite, infertilidade, depressão, problemas respiratórios. Irmãos, o modo como nós comemos afeta muito a nossa saúde ou a ausência da nossa saúde. Eu lembro, e aí eu estou pensando, né? Eu acho que hoje a gente não tem nenhum lanche ali depois do culto, mas a última vez que eu preguei sobre alguma coisa, eu usei exemplo da alimentação, eu falei do hambúrguer. Irmãos, se você quer ser uma pessoa saudável, você não pode sair com quem come hambúrguer todo dia. No final do culto, a cantina não era hambúrguer. Aí isso foi em outra igreja, né? Ainda perguntaram: pastor, o senhor quer um hambúrguer? Falei: irmãos, eu quero. E se eu soubesse que era hambúrguer, eu tinha dado o exemplo da pizza, para ficar mais tranquilo, não é? Para ficar mais tranquilo. Mas, irmãos, aprofundando o que é gula, a gula ela tem um problema. Ela nos afasta das virtudes superiores e espirituais. Ou seja, eu me relaciono de forma que eu adoro a comida, eu vivo para a comida, eu só penso em comida, eu gasto todo o meu dinheiro com comida, eu prejudico a minha família com comida. Meu Deus é a comida. E aí isso demonstra uma falta gigantesca de domínio próprio. Sabe, se alguém demora para preparar comida, eu fico impaciente. Várias das relações com a comida, elas são muito viciosas, sabe aquele ataque de ira que só falta você brigar quando alguém come sua parte da comida na geladeira? Isso demonstra muito sobre o seu coração. Eu conheço gente que só falta bater em você se você tentar dividir a comida, entendeu? Eu conheço gente que é capaz de preparar comida para você para não dar um pedaço da sua comida. Não quero acusar, estou tentando não olhar. Ai meu Deus. Olhei, desculpa, amor. Então, estou brincando. Mas olha aqui, o que a gente precisa entender? Que se você é guloso e você é orgulhoso, comer para você não é só uma necessidade, é status. Sabe aquela pessoa que faz questão de mostrar os pratos requintados nas redes sociais?
Ou aquele coleguinha que tira o melhor lanche, faz questão de mostrar para todo mundo na sala de aula? Sabe o que é isso? É alguém que é guloso e alguém que é orgulhoso. A gula, ela também pode estar com a avareza, é aquela pessoa que não quer repartir de jeito nenhum aquilo que tem. Ela não quer. Às vezes ela vai para o acampamento e não leva a sair para não repartir com os outros. Para quem não sabe quem fez isso, não vou citar nomes aqui, mas eu estou brincando também. Às vezes, mas tem um exemplo simples. Eu lembro de um colega que uma vez ele levou uma sacola. Ele tinha uma boa condição financeira, era filho único, daqueles que os pais davam tudo. E uma vez a gente foi para acampamento, ele levou uma sacola gigante cheia de biscoito. Irmãos, ele não dividiu. Sabe, a gente criança pobre, né, tudo pidão, olhava para ele tirando os biscoitos. Ele voltou com quase toda a sacola cheia dos biscoitos dele. Ele não dividiu com o pessoal no acampamento. E aí a gente observa um comportamento avarento. Às vezes a gente é guloso, a gente estoca, até estraga, mas a gente não divide com o nosso irmão. Observe que a gula, ela pode estar ligada, por exemplo, e aqui sobre a avareza, eu conheci um caso de uma colega que ela abriu uma loja, e a funcionária dela, e era uma loja bem no comecinho, bem pequena, a funcionária dela deu um prejuízo nela de quase 3 mil reais. A funcionária dela tinha algo em torno de 14 anos e ela gastou tudo com lanche. Irmãos, foi muito sério isso. Mas era uma adolescente, né? Gastou tudo com lanche. A gente observa o quanto o pecado move o nosso coração e nos leva para um caminho perigoso. Por exemplo, pastor, exemplo de gula e luxúria. Os carnavais, as festas, as orgias são isso. Festas regadas a muita comida e a muita luxúria. A gente vê isso por aí. Gula e ira é a falta de controle. A pessoa que trata todo mundo mal quando está com fome. E ainda faz questão de falar e de se orgulhar disso. A gula e a inveja, a pessoa que sempre quer o maior pedaço. Se não for o pedaço mais recheado, se não for o pedaço do bolo com mais creme para ela chora, ela briga, ela fica com inveja do irmão se o sorvete do irmão for maior. Se só ele ganhou, porque eu não ganhei? É assim, sabe? Criança faz isso, né? Às vezes quando você tem irmão, você coloca o refrigerante nos 2 copos e conta assim, para ver se está certinho. Todo dia de manhã eu compro um copo de café lá no trabalho, aí eu deixo para o meu colega dividir. Acho engraçado que ele sempre faz isso, né? Ele coloca assim, mede direitinho assim, para ver se ninguém fica com mais. Eu que estou comprando, mas ele sempre faz isso. Irmãos, a gente observa também que a gula pode se relacionar com a preguiça. Pessoas que deixam de trabalhar ou muito servir a Deus para comer. Pessoas que ficam iradas quando o outro não lhe serve ou quando não é servido a tempo. Eu lembro de uma vez em um acampamento que era no meio da mata e a gente tinha que caçar comida, a gente tinha que preparar o fogo, a gente tinha que fazer tudo isso. E tinha uma menina que todos os dias do acampamento ela reclamava que a nossa equipe era sempre a última a comer, mas ela nunca ajudou a preparar a comida em nenhum momento. Pessoas que são gulosas e preguiçosas fazem isso. O problema é que às vezes essas pessoas somos nós e os ofendidos são os nossos familiares ou a nossa família da fé. A gente olha para a gula no Antigo Testamento e vê que ela era um perigo e era tratada com muita seriedade. Por exemplo, filhos comilões, beberrões e rebeldes, olha aqui adolescentes, filhos comilões, beberrões e rebeldes eram condenados a apedrejamento segundo a lei. Não é um negócio pequeno, não é um negócio que passa despercebido. Sabe, Provérbios 23, 20 a 21 vai falar: não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Isso parece loucura, mas eu conheci um rapaz que ele ganhou 70 mil de herança. Ele fez quase 6 meses de churrasco todo final de semana e acabou o dinheiro. Foi só. Irmãos,
a gente observa que Provérbios 28:7 fala: quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. No Novo Testamento, a gula ela é tratada como uma obra da carne. Gálatas 5:19-21 vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos avisei, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Irmãos, aqui a gente tem a Bíblia falando que se você for uma pessoa gulosa, você não faz parte do reino de Deus. Aqui a gente tem um tom sério para um pecado que a gente acha engraçado. Aqui a gente tem algo sério para nos preocupar com os nossos filhos. Deixa ele comer qualquer besteira, é só criança. Olha o que a Bíblia está falando. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus. A gula nos afasta da eternidade, porque ela é o amor por esse mundo e pelo que ele pode te oferecer de iguaria. Se vivemos em gula, o reino não nos pertence. Os céus não é nosso destino. Sabe, às vezes a gente ouve frases como eu vou comer mesmo, não sei se eu vou estar vivo amanhã, ou frases como é melhor comer porque o futuro é morte. Isso é uma frase de descrente, porque o futuro do crente é a vida. O nosso futuro é a eternidade. Nós não podemos ser pessoas gulosas. A descrença em Deus nos faz ter uma relação de idolatria com a comida. Não considerar que existe um Deus e que há um destino eterno faz com que a gente adore a comida. Sabe, a gente observa em Filipenses 3:18-19 que diz: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, ter orgulho do que é vergonhoso, não é a gente falando, crente não bebe, mas come? Não é isso? Ter orgulho daquilo que deveria ser motivo de vergonha em nosso meio? Quantos bufês eu já conheci, dono de buffet, que fala que se for para crente ele economiza na bebida, mas ele tem que colocar muito mais comida, porque o crente come mais. Irmãos, essa não é a nossa realidade? Observe que estamos falando de um pecado que rimos, mas levará ao inferno. É difícil que a gente discipline alguém porque a pessoa é muito gulosa, mas isso pode te arrastar para o inferno. Estamos falando de um pecado aceitável, que vive em nosso meio, mas que precisamos combater. Sabe, Agostinho dizia que ele não temia a impureza dos alimentos. Ou seja, para os judeus, muitos alimentos são impuros. E às vezes a gente vê isso, né? Comer vatapá no sírio, comer a canjica em junho, comer alguma coisa, às vezes a gente lida com isso. Mas o que Agostinho fala é que ele temia a impureza do apetite, sabe? Irmãos, eu observo que eu não sei se é só eu que conheço isso, né? Sogro ou sogra que fala: olha, a pessoa vem para o meu genro, vem para cá, parece uma impinge, come que só. Irmãos, a gente precisa considerar, a gente se orgulha ainda, não é? Considerar, a gente se orgulha. Isso aqui é muito sério. E aí, irmãos, depois dessa breve introdução, eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Coríntios 11:20-21. A gente não vai delongar tanto no texto, claro. É o texto que normalmente a gente aborda para a ceia, mas eu gostaria de ler com vocês desde o verso 17.
1 Coríntios capítulo 11, vamos ler desde o verso 17. Naturalmente, na Bíblia diz, a minha introdução aqui diz, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Verso 17, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando come, cada um toma antecipadamente a própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer ou beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm a ver? Que posso dizer de vocês? Eu devo elogiá-los? Certamente eu não posso elogiá-los. E aí eu vou pular o texto da ceia e vou lá para o final, verso 33, que diz: assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quantas demais coisas que eu as ordenei quando for aí. Ordenarei, melhor dizendo. Irmãos, a gente tem um texto de Paulo falando sobre um problema. Os irmãos faziam uma festa, tipo o nosso almoço da comunhão. E nessa festa, o que acontecia? Essa festa era celebrada a ceia do Senhor, e aí eles levavam a comida, muito parecido com a gente come. Mas eles tinham um problema que não acontece aqui na Nova Vida. Quando via, tinha um grupo comendo na frente. E aí, de repente, iam comendo, uns comiam e outros ficavam sem comer. Coisa que nunca aconteceu aqui na igreja, eu acredito. E aí, irmãos, a gente tem um problema sério aqui. Paulo, ele está instruindo, ele está falando o seguinte: olha, eu não posso elogiar vocês, porque existe partidarismo e porque o que vocês fazem não é a ceia. O que seria a ceia então? Esperar uns pelos outros na refeição. Esperar até que todo mundo estivesse ok, para que todo mundo pudesse comer junto, se saciar junto, se divertir juntos, se alegrar juntos e celebrar a ceia do Senhor juntos. Só que Paulo reclama que uns comem antecipadamente. E aqui, irmãos, a gente precisa considerar que quando organizarmos o nosso próximo almoço da família, nós precisamos esperar uns pelos outros. Sabe, teve gente que saiu para pegar mais arroz porque estava acabando, porque tinha pouco arroz. Voltou e já não tinha comida. Teve gente que saiu para comprar algumas coisinhas que faltaram, e aí voltou, já estava acabando a alimentação. Churrasquinho ficou pronto, cadê o complemento? Acabou. A gente precisa esperar. E aí a gente tem um problema, porque talvez a gente fale: pastor, mas eu estava com fome. E irmãos, Paulo foi mais duro aqui. Eu vou falar de um modo mais tranquilo. Faça um lanchinho antes de sair de casa, traga uma fruta. Se você sabe que tem criança, traga alguma coisinha para ela comer um pouquinho antes. É natural as crianças ficarem com fome mais cedo. E às vezes a gente faz isso, a gente abre a exceção para as crianças comerem mais cedo. E aí a gente espera que os adultos esperem uns pelos outros. A gente espera que os adolescentes não pulem na comida antes de todo mundo. Que esperem as crianças, que esperem as mulheres, que esperem os idosos comerem primeiro. O que nós estamos fazendo aqui é uma cultura de servir e não uma cultura de ser servido. Nosso Deus é o Senhor e não o nosso estômago. A gente precisa entender que nosso amor é uns pelos outros e não pela nossa própria saciedade. E aí, irmãos, a gente olha para Paulo e ele fala: tais pessoas desprezam a família de Deus.
É isso que eles fazem quando comem sem se importar uns com os outros. E eu sei que há casos de saúde que precisam ser respeitados, eu sei que há casos de crianças que precisam ser respeitados, mas voltam a dizer, se possível, traga alguma coisa. Paulo ele argumenta, olha, comam em casa. É isso que o verso 34 ele vai falar. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. A gente observa aqui que o que Paulo está falando é que a ceia ou esses momentos, eles devem ser um momento de grande celebração, alegria, comunhão e testemunho para os que estão fora. E é aqui que a gente observa a família de Deus agindo. Sabe, Paulo ele vai falar logo em seguida, se você só olhar os títulos, você vai observar que ele vai falar sobre unidade e amor, e esperar uns pelos outros, ainda que você esteja com fome, é um ato de amor. É só por amor que você espera pelo outro para se alimentar. Afinal, você está com fome. Naturalmente, você quer se saciar. É o amor que nos faz esperar uns pelos outros para que possamos comer juntos. Irmãos, me parece que ao invés de nós sermos parecidos com Daniel, que rejeitou os manjares do rei, nós agimos como uma Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, que fala de que me vale essa primogenitura, eu estou morrendo de fome. Parece que é assim que a gente age nos nossos almoços ou nas nossas festas, e é algo que a gente precisa rever aqui. Olha, eu diria, os irmãos poderiam dizer que o pastor está dando recado para a igreja, mas eu montei essa série há tanto tempo e eu não sabia que essa pregação ia cair no domingo anterior ao almoço da família. Isso aqui foi obra de Deus, né? Nós precisamos aprender com isso. E eu falo de mim também, irmãos. Não estou colocando ninguém aqui, eu falo de mim, daquilo que eu vivo, daquilo que eu preciso viver. Sabe, para concluir, eu quero dizer como vencer a gula. Irmãos, vencer a gula requer disciplina. Você já ouviu alguém falar essa palavra aqui? E eu fico, meu Deus, eu vou começar a procurar sinônimos para ajudar. Mas sabe, primeira disciplina para vencer a gula. Tem um estudo muito interessante de uma psiquiatra que ela fez com pessoas que eram viciadas em cocaína. E aí essas pessoas elas eram colocadas todos os dias em banho de gelo. Algumas pessoas fazem isso na internet, né? Você vê a pessoa com a água ali, jogando saco de gelo, entra e sai. E eu posso dizer, é uma das sensações mais desconfortáveis que você pode enfrentar. Eu viajei para Piracicaba, meu cunhado tem uma piscina na casa dele. Eu lembro que nesse dia estavam uns 16, 17 graus, mas à noite tinha feito quase 4 graus, né? A gente passou frio naquela noite. E aí era meu último dia ali com chance de tomar banho naquela piscina. Eu falei, vou mergulhar, não é? Falei, tem coisa na vida que a gente tem que pular de cabeça. Pulei de cabeça na piscina, saí que nem um desesperado. E aí eu lembro de um cara que eu seguia, que tomava banho de gelo, ele falava, não, ninguém te obrigou a entrar, então você sai com dignidade. Pulei a segunda vez, não saí com dignidade, saí humilhado, entendeu? Pensei, 3 é o número da sorte, é muito gelado. Pulei de novo, saí rapidinho, falei para minha irmã, eu sou brasileiro, não desisto, vou pular a 4ª. Gastei 10 minutos conversando com ela na borda da piscina, estava tremendo de frio, até não pulei mais, não tive coragem. E aí no outro dia não tive mais coragem. A sensação era de como se estivesse enfiando um monte de agulha assim gelada no seu corpo. É muito frio, terrivelmente frio. A sensação é de desespero, você não consegue nem se controlar embaixo d'água. E é tão gelado que até hoje minha irmã falou que ainda ninguém tomou banho de piscina. Já fizeram churrasco, teve aniversário na casa, mas a piscina ainda está lá, só no verão mesmo. Mas por que a psiquiatra fez isso com as pessoas viciadas que estavam fazendo tratamento? Porque banho de gelo é algo tão desconfortável que se você consegue tolerar,
você ganha um pouco de disciplina, ou aquilo que nós cristãos em Cristo chamamos de domínio próprio. Observa que você consegue suportar algo que é desconfortável. E aí quando eu li esse estudo, eu fiquei pensando se a oração não é assim pra gente. Porque, irmãos, coloca 10 minutos no cronômetro e fica de joelho. Você vê que passa uma eternidade, mas os 10 minutos não passam. Meu Deus, às vezes você orou tudo o que você lembrou na sua vida. Você olha e ainda falta 4 minutos para acabar. Não é possível. É obra do inimigo que está parando o seu relógio. Você observa e tenta orar e nada. Mas se você começa a orar, fora o relacionamento com Deus, fora toda a espiritualidade, você vai desenvolvendo um pouco mais de resiliência, de capacidade de espera, de domínio próprio. Às vezes é esperar 5 minutos que a gente não consegue frente a um prato de comida. Não é isso? Não é esperar mais um pouquinho? Então alguém que ora normalmente consegue lidar de forma muito melhor com a gula. E aqui a gente precisa entender que fora todos os benefícios de falar com Deus, nós ganhamos um pouco mais de domínio próprio. A leitura bíblica também é importante, porque pouco a pouco a palavra de Deus vai penetrando a nossa alma e nos mostrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas tem uma disciplina espiritual muito boa. Eu e os adolescentes, nós temos jejuados uma vez por semana. E na última semana, a última vez que a gente jejuou, os adolescentes e jovens, né? Eu sei que o Mateus é novo, mas não é para tanto assim. Mas na última vez que a gente jejuou, nós jejuamos 8 horas, né? Eu lembro que a gente estava conversando e eu falei, olha, próxima semana a gente vai jejuar 8 horas. Aí as meninas olharam assim, 8 horas? 8 horas. Eu falei, vou dar a dica para vocês. Acorda 6 da manhã, que 2 da tarde tu já pode almoçar. Essa é a dica de ouro para quem quer jejuar. Para quem está começando a jejuar, a gente começou com 2 ou 3 horas. Na outra semana a gente jejuou 4. Na outra semana 5, na outra semana 6. Foi assim, não começou com 8 horas. E aí eu lembro de dar essa dica, mas nesse dia a gente ficou até não sei que horas lá. Eu fui dormir 2 horas da manhã, acordei 9, pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer na minha vida? E aí deu meio-dia, deu 1 hora da tarde, deu 2 horas da tarde, deu 3 horas da tarde, o desespero batia. E aí a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente canta um louvor, a gente fala, ó Deus, acelera o sol, como o outro rei pediu, né? Pediu para voltar, a gente pede para acelerar. E não dava 5 da tarde para largar esse jejum. Mas pensa numa comida deliciosa, até um ovinho frito, o que tiver quando você está de jejum. Irmãos, o jejum, o jejum é abrir mão do pão da terra para você se alimentar do pão do céu. Poucas coisas trazem tantos benefícios espirituais para a sua alma e disciplina para o seu corpo como o jejum. Mas também, irmãos, nós concordamos que se exercitar é uma forma de melhorar o nosso corpo. E aqui eu sei que se exercitar parece algo muito fútil, muito mundano, mas nós fomos feitos para o movimento, nós fomos feitos para o trabalho. Antigamente, não sei se os irmãos sabem, mas quem é antigo aqui lembra, né? Antigamente seu pai e sua mãe falavam, vai pegar água. Você ia lá na beira do poço, jogava o balde, puxava, enchia o baldinho maior, enchia 2 baldes d'água e levava assim para dentro, mal se aguentando. Você carregava a água, você lavava a roupa na mão, você carregava as coisas, você fazia força. Hoje em dia, irmão, você mal abre a máquina de lavar. A água vem da torneira, irmãos. Olha como a vida hoje ela é muito mais tranquila do que há um tempo atrás. A verdade é que se você não quiser se exercitar, principalmente se você tiver moto, padaria do outro lado da rua você atravessa com a moto. Se pudesse entrar até o balcão, a irmã sabe, se pudesse entrar até o balcão, o pessoal entrava, me dá um pão.
Hoje em dia a gente tem isso, né? Eu fui na farmácia com meu cunhado, bora lá. Aí você interfona no local, dá a volta no carro, pega o remédio da outra. Eu falei, meu Deus, você não desce mais do carro. Irmãos, nós estamos parados, sedentários. Mas olha, o exercício, ele libera um hormônio chamado leptina, que ele diminui a sensação de fome e regula a saciedade. Dormir, se alimentar bem, faz isso. Agora o problema é que Deus nos deu um corpo, nós ignoramos tudo que esse corpo precisa e depois oramos para Deus curar a nossa diabetes, curar a nossa hipertensão, curar aqueles problemas que nós estamos trazendo para nós. Irmãos, é muito complicado quando você atrapalha Deus de fazer aquilo que você pede para Ele fazer. A gente precisa entender, acima de tudo, aqui, e para concluir, eu esperei o último tópico, porque pastor normalmente fala isso quando ainda tem mais 3 tópicos. Mas para concluir, vencer a gula é uma questão de buscar a Jesus. Sabe, todos nós temos uma fome insaciável, mas só Deus vai satisfazê-la. Nós precisamos entender que a Bíblia fala, provem e vejam que o Senhor é bom. A ideia é que nós tenhamos fome de Deus, busquemos nossa saciedade na nossa alma em Deus. Sabe, aquela satisfação, aquele tédio que nós vencemos na comida, ou aquela ansiedade que nós depositamos em tantas outras coisas, só pode ser vencida em Jesus. E irmãos, nós somos frágeis, nós nos deprimimos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos irritados. Tudo isso é verdade e há várias maneiras de extravasar isso, mas no final das contas, só em Jesus é que nós teremos saciedade para a nossa alma. A comida não trará a salvação que a gente tanto espera. Irmãos, a gente precisa, além de buscar Jesus, compartilhar. Compartilhar é um ótimo meio de vencer a gula. Por isso que desde cedo eu estou ajudando a Maitezinha a compartilhar. Às vezes eu chego lá na comida dela, dá um pouco para o papai. Aí depende, quando ela está cheia ela já dá, né? Quando ela não está, ela olha assim, mas ela puxa rápido para a boquinha. Olha a audácia desse ser. Mas irmãos, nós precisamos compartilhar. E aí a ceia do Senhor é um momento maravilhoso para isso. Comer o pão é nos lembrar que nós comemos esse pão porque um dia o corpo de Jesus foi entregue em nosso lugar. Beber o vinho é nos lembrar que o sangue precioso do Cordeiro foi derramado e que não há comida ou bebida que nos trará a salvação, com exceção ao nosso Jesus. A gente precisa lembrar, por fim, irmãos, que no reino dos céus haverá um grande banquete. Isaías 25:6 nos diz: em Jerusalém o Senhor dos exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Eu acho até que alguém que fica prometendo picanha aprendeu aqui, né? Porque o Senhor promete, e essa é uma ótima promessa, né? Comida boa, carne, vinho bom e tudo aquilo que nós queremos. Quando nós olhamos aqui, o que Deus está prometendo não é só uma alimentação. Ele está prometendo que nós nunca mais passaremos fome ou teremos necessidade. Ele está prometendo que nós nunca mais comeremos sozinhos, mas sim teremos amigos e irmãos para repartir o alimento. Mas Ele está prometendo, acima de tudo, que Ele, o próprio Deus, estará conosco durante a eternidade. Sabe, o desejo por mais não é mau, mas ele precisa ser redirecionado para Deus. No final das contas, o nosso vazio é uma necessidade de mais de Deus. Irmãos, não há nada que o alimento possa satisfazer que Deus não possa. Que nós possamos comer e nos alegrar no próximo domingo uns com os outros. Que nós possamos ceiar aqui
uns com os outros, mas sabendo que o nosso pão da vida, o nosso Senhor Jesus, vive, e um dia Ele saciará